Olá, eu sou o José Trajano e faço Pontapé. Sabia que aqui na Central 3 você não é um mero ouvinte? Nos ajudando a partir de R$14 através do Apoia-se. Você se torna membro do Clube Central 3, onde concorre a prêmios exclusivos, além de participar de um grupo de discussão sobre o conteúdo dos nossos podcasts. Acesse apoia.se/Central 3 e colabore com a mídia livre e independente. Viaje no tempo com Paulo Júnior e Leandro e a mim e tire do fundo do baú o seu melhor time de botão. Agora na Central 3. Meu time de botão no ar, muito bem-vindo, amigo, amiga Central 3, eu, Leandro e a mim, ao lado de Paulo Júnior, sempre fazendo o nosso programa. É um grande prazer, né, contar a história, já são aí mais de 6 anos no ar, então a gente está sempre nessa empreitada. Programa pessoal e intransferível. A única coisa que me faria recorrer a um advogado, acho que seria brigar pelo meu time de botão. Paulo... Se surgir um engravatado aqui falar que patenteou o nome, aí eu vou até as últimas. Paulo Júnior hoje em um microfone novo, se tá mais... Mic 4. Se tá mais aveludada a voz de Paulo Júnior é por causa disso. Um oferecimento Philips. Muito bom acordar com o livro da sua vida na portaria, né? Ô, seu Leandro, chegou um livro aqui, Companhia das Letras. Um abraço, Mariana, que me enviou. Paul Auster, A Invenção da Solidão. Já tem aqui a minha marca, tá vendo? 2 buraquinhos aqui. Sabe o que é isso? Mordeu? Eu mordo o livro, porque quando eu vou abrir porta, pegar elevador, eu tenho essa péssima mania de morder o livro, em vez de guardar embaixo do braço, no sovaco, tudo aí mais. Os caninos ficam ali cada um numa meia esquerda. Um na meia esquerda e na meia direita, no caso. Exatamente. Se um dia você for ao sebo, você já sabe onde encontrar um livro que era meu. Não vai encontrar nunca um livro com dedicatória, né? Eu não vendo. Arranca a folha, né? Pelo menos isso. Arranca a folha, né? Se dê esse trabalho. A Invenção da Solidão, não sei se você já leu o livro. Não li. O Paul Auster é o livro da minha vida, viu, Paulo? Eu tenho muito medo da morte. Do conceito da morte, né? Tenho certeza que as pessoas que têm mais fé, que acreditam em alguma coisa depois da vida, lidam melhor com isso. Eu, como acho que acabou mesmo, tal qual o pai da mulher em Que Horas Ela Volta, né? Que ele dá aquele chaveco horroroso na filha da Regina Casé. Já que quando a gente morrer vai embora mesmo, quer casar comigo? Grande Lourenço Mutarelli. Lourenço Mutarelli. Que ainda não errou, hein, na vida. Ainda não errou na vida. E esse livro aqui é um ensaio de memórias a respeito de um filho que também é pai, tendo que lidar com a notícia da morte do pai. A partir daí, enfim, mexe com as coisinhas, não é com o testamento, não é com a memorabilia física, patrimonial do pai, mas com as coisinhas, né, que todo mundo tem, né, dentro de uma caixinha, um papel que não faz sentido pra ninguém, aquelas coisas que a gente vai juntando, aquela coleção de revistas do Lance, que eu tô na 8ª casa e ela tá lá ainda, né? Tipo isso? Tipo isso. O livro da tua vida, você sabe de bate-pronto qual é? Eu vou... Pô, difícil, hein? Difícil, não tinha pensado nisso. Mas difícil. Eu posso falar 2? Pode. Então eu vou com Grande Sertão Veredas, o maior livro da história, e Infância, do Graciliano Ramos. Perfeito. Que não é o maior livro da história. Vou ler o Infância porque nunca li. Paul Auster, inclusive, eu tenho tatuado, né? A última frase desse livro eu tenho tatuado no braço. Paulo Júnior, alguma consideração sobre o nosso desempenho no basquetebol do Ibirapuera? Basquete é uma coisa difícil por 2 motivos. Primeiro que o basquete, ele evoca um jogo mais individual, né? Essa coisa do arremesso, diferente do futebol, que chutar no gol é um evento, né? O basquete, ele demanda de você mais individualidade. Eu não fui criado num ambiente futebolístico da individualidade. Não sei ser fominha. Às vezes você segura uma bola que não deveria segurar, mas aquela coisa do peladeiro, fominha, eu não tenho. E aí sofri um pouquinho no basquete. E o segundo ponto é o mais óbvio de todos, esse não é culpa de nenhuma conjuntura. É a pura relação entre mão e bola, que não foi muito feliz
Foi praticamente foi um namoro que já começou fadado ao fracasso, né? Devo ter tentado uns 16 arremessos, fiz nenhuma cesta, mas me aposentei tranquilo. Foi uma aposentadoria? Foi, parei. Você nunca mais vai me ver jogando basquete na vida. Perfeito. A gente dividiu o mesmo time, viu, ouvinte? Central 3, eu e Paulo e mais uma pessoa no time. Primeiro o Guedinho, depois um Joe, que não tinha força para acertar a bola no aro. A gente jogou 2 partidas. Foi 21-2 e 21-0, né? Foi. Eu não gosto de brincar de bola por isso, né? Você leva uma chapuletada e depois não tem nem como voltar pra casa. Mas foi bom, né? Foi bom, teve bom. O famoso deu pra suar. Falando em dar pra suar, quero mandar um abraço pra uma amiga que fiz nesses últimos dias aí. Acho que tem a ver com o meu time de botão. A Tainá. Tainá é moça de Goiás que veio a São Paulo participar da festa de fim de ano das garotas das vibradoras. Eu joguei bastante futevôlei com ela. E dava pra ver no rosto, é que a gente demora um pouco pra entender. Depois que falam que fica na cara, né? Mas ela é filha do Fernandão. Filha do falecido Fernandão. Trocamos bastante ideias sobre o que é ser, né? Filha do Fernandão, né? E essa coisa a perspectiva do filho é muito engraçado, né? A Milene Domingues estava lá também e falou sobre a perspectiva do Ronald para com o Ronaldo, né? Que o menino só foi saber quem era o pai dele pro mundo quando veio morar aqui no Brasil depois. Fernandão, um grande personagem, e a Tainá, figura... Cuidado que aí tá... Grande personagem o Fernandão e grande figura humana. A Tainá bateu uma bola legal. Também ganhamos um jogo, mas perdemos outros 2 ou 3. Fomos mal no desempenho, o adversário era forte. Tinha umas jogadoras lá de profissa mesmo de futebol. Mas foi legal ouvir, né? Ouvir histórias é muito bom. A gente tenta aqui contar algumas, a gente não é filho de nenhuma estrela, né? O Paulo Pai. O Paulo Pai. Exatamente o contrário, né? Um anônimo clássico. Um anônimo clássico. O meu pai também foi um invisível de almanaque. A gente vai falar do primeiro Mundial, Paulo Júnior. Fim de ano é tempo de Mundial de Clubes, ainda que nem sempre ele tenha acontecido no final do ano. Então a gente vai lembrar o início dessa tradição de eleger o campeão do mundo. A gente volta ao ano de 1960 para contar como Real Madrid e Peñarol chegaram à primeira Copa Intercontinental, 2 times estrelados e cuja tradição internacional passa também por aquele duelo pioneiro. Falar então dos jogos desse Mundial de 60 e o que simbolizava a criação desse jogo, né? Acho que é um programa que também ajuda a refletir um pouco sobre o caminho do Mundial. Eu não gosto do atual torneio. Acho que tem alguns problemas que fazem com que o torneio não seja atrativo como poderia. E acho que ao longo dessa história, alguns outros formatos, datas, modos de se promover o encontro, acho que foram mais interessantes. Mas vamos nessa, vamos voltar lá ao primeiro campeão mundial de fato. E, por favor, desde já, esse programa não tem o menor interesse em debater se é campeão mundial ou não é, tá? Então, vamos chamar de mundial. A primeira intercontinental, que depois vira Japão, que depois vira o que a gente tem hoje, isso vai ser mundial. Voltamos lá para 60. Importante lembrar também que enquanto hoje a gente assiste um time da Nova Caledônia e faz piada o futebol mundial, a prática do futebol no mundo nunca foi uniforme o suficiente para a gente chamar um campeonato com todos os continentes, com times de outros continentes, de times que participam futebolisticamente do mesmo mundo, né? Hoje, por exemplo, o Liverpool vive em um mundo, a gente está gravando isso daqui para a véspera de Flamengo e Liverpool, né? O Liverpool vive um mundo, o Flamengo e o Monterrey se aproximam desse mundo, mas o campeão africano vive outro mundo, o campeão da Oceania está em outro mundo, o campeão asiático, embora às vezes tenha bastante dinheiro,
também, né, participa na cultura ali do jogo, nos adversários que enfrenta, em toda a região ali, é um mundo à parte. Então, o Mundial é sempre um desafio, porque é um encontro de mundos muito diferentes, né? Nos outros 11 meses e meio do ano, esses times vivem realidades muito diferentes. Não estou falando de juízo de valor, que um é muito melhor que o outro e ponto. Que são diferentes mesmo, né? É como uma diferença na relação humana, uma diferença de idioma, uma diferença de tipo de cultura, de música, de hábitos. Então esse encontro é sempre difícil de ser mediado pela bola, porque chegam times muito distintos entre si. Enfim, de 1960 até 79, o regulamento do Mundial previa 2 jogos e um terceiro jogo em caso de empate de pontos nestes 2 primeiros. Mas, nos anos 70, a participação dos europeus entrou em dúvida por falta de calendário. Aquela história, cada um vivendo seu mundo, cada um com seu calendário. Preguiça de vir até a América do Sul também era um dos motivos. E depois que o pau comeu na final de 69, isso ficou mais latente ainda. A pancadaria entre Estudiantes e Milan na Bombonera, em Buenos Aires, ficou para a história, né? Uma final que deu até uma bodeada nos europeus. Ali começaram a achar que esse jogo era fria mesmo. Será que vale a pena, né? Ir lá para apanhar, enfim. Depois, em 1980, a partir dos anos 80, portanto, veio esse presente embrulhado aí para uma nova geração, né? O famoso Projeto Tóquio, né? A Toyota passou a levar o jogo para o Japão, partida única, campo neutro. A história conta que esse papo sobre um jogo intercontinental surgiu com participação, inclusive, do então presidente da CBF, o João Avelange, anos antes. Vale lembrar que a Copa dos Campeões da Europa começou em 56 e a Libertadores começou naquele ano de 60. Então, o Real Madrid já era campeão das primeiras edições continentais para os times lá da Europa e vinha também participando de alguns torneios já fora do limite europeu. Por exemplo, o Real Madrid participou da Pequena Taça do Mundo de 56, do Torneio de Paris, esse na Europa, claro, em 57. Então já existia um clima que dava a entender que estava começando a se falar sobre a ideia de um campeão do mundo. Essa Pequena Taça do Mundo na Venezuela acontecia desde 52, mas sem o torneio continental já formalizado, é difícil afirmar que chegavam ali exatamente os melhores times de cada lugar. O Real Madrid ganhou em 52, depois vieram títulos do Milionários, do Corinthians, do São Paulo, tudo em tempo pré-Copa dos Campeões e, óbvio, pré-Libertadores, mas um esboço desses encontros. Nada muito oficial, mas já dava um gostinho ali de confrontar o campeão daqui com o campeão de lá. Em 56, por exemplo, o Real Madrid da Espanha pegou o Vasco do Brasil, num quadrangular que também tinha o Porto e a Roma, de Portugal e Itália, respectivamente. Mas no ano seguinte, em 57, o time merengue, né? Você gosta do apelido, merengue? Gosto. E do doce também. Eu não gosto do doce. O time merengue nem foi. E o campeonato, aliás, um abraço para Karine, né? Esposa de Gabriel Brito, o Gabriel, o guerrilheiro da informação. Certa vez fui à casa dos dois e da filhinha dos dois, da Ana Cecília, e a Karine fez um grandioso merengue. Só que o Palmeiras tomou um cacete do Flamengo, que o Felipão saiu rolando, o Maracanã abaixo, Gabigol deitando e rolando. Eu acabei indo embora meio cego, nem comi. Nem desfrutou do merengue. Só em casa que eu lembrei que eu fiz pouco caso do merengue da Karine. Desculpa, Karine. O time merengue em 57 nem foi, e o campeonato foi se esvaziando a partir daí. Já o torneio de Paris, que foi fundado pelo Racing daquela cidade para comemorar o aniversário de 25 anos deste time, e rolava, claro, na capital francesa, era outra opção. A gente citou qual foi o ano aqui que teve o torneio de Paris. Essa edição que a gente vai citar, que é importante, é 57. 57. Para muitos, Vasco e Real Madrid de 57, o duelo foi considerado de fato um jogo entre o melhor de cada continente, o que estimulou em quem assistiu, nas testemunhas ali, uma ideia de que dava para rolar uma Copa Intercontinental formal, de fato. E na ocasião, o time carioca bateu o Real Madrid, campeão europeu,
em pleno Parque dos Príncipes. É outra disputa que foi perdendo força ao longo dos anos, substituído pelo que a gente conhece como Mundial, mas aconteceu e o Vasco, quem disse que não, venceu o Real Madrid. Eu deixei aqui na pesquisa bem em lampejos mesmo essas histórias, pra gente também não parecer que tá trilhando uma lista de possíveis campeões mundiais. Reivindicando alguma coisa. São campeonatos que variaram muito de importância de um ano para outro, mas que estão aí na história. Esse jogo de 57, por exemplo, é muito importante, é daí que vem nosso primeiro áudio. Matéria da TV Globo, do Renato Ribeiro, sobre o título do Vasco em 57, entrevistando o Dario, que era lateral direito daquele time, um título que está na história do Vasco. Bateu o Real Madrid, que já era campeão europeu, já tinha Champions League na época. No fim do jogo, quando o Vasco já vencia por 4-3, pancadaria em campo. Segundo Dario, o humilde de Stefano começou tudo. Porque ele deu um soco no Pinga. Quem deu o soco? O de Stefano. Stefano deu um soco no Pinga? Do Pinga. Aí o Pinga começou falando pra caramba, os caras lá de Paris, sem querer dar bola de Stefano. Aí veio lá tomar satisfação com a gente e tal. Até a revista do Real Madrid deu destaque à partida. 2 páginas. O Vasco ficou pra taça. Mas a viagem a Paris foi inesquecível por outros motivos também. Eu trouxe só de perfume que eu trouxe. Valeu. Aí chegar em casa, a mamãe vai sabendo que eu vim jogar futebol. Não sei. Dario! Comprando perfume era muito normal comprar perfume no exterior. A oferta de perfume no Brasil era fraquíssima e tinha aquela ideia de que o francês não toma banho, pois que é. só usa perfume. O que eu ia falar, Paulo, sobre essa... O áudio é curto, né? Foi só ilustrativo para mostrar o tamanho do jogo, né? O campeão carioca ir lá em Paris ganhar do campeão europeu não é pouca coisa. Acho que vale mais lembrar o tamanho do jogo pro seu tempo do que ficar especulando a chancela ou o carimbo, né? Exato. Real e Vasco se enfrentaram na final mundial de 98, né? Com clima de revanche, né? Afinal. Depois dessa saraivada em Paris. Luiz Melodia, Fernando Abreu, Eric Johnson, todos ali ao vivo. Jogaço. Secando demais. Jogaço. Foi um jogaço. A primeira vez que eu matei aula na vida. 4ª série. Falei pra minha mãe que queria faltar. Ela não deixou. Me levou até a escola. E eu dei meia volta e vi o jogo na padaria. Essa foi um ato de coragem fantástico. Incrível. Cada jogo com a sua importância em seu tempo. Então a gente cita também a existência da Copa Rio. Ela aconteceu em 51 e 52, organizada pela CBD no Brasil. A CBD estava com um cartaz imenso com a FIFA, né? Porque pós-guerra foi o país que se dignou a fazer uma Copa do Mundo, construiu um Maracanã. E aí, com todo esse cartaz, resolveu... Perdeu o jogo que não podia perder, então... Gostou da brincadeira, resolveu continuar organizando competições internacionais. A gente vai ouvir o Jair. Qual Jair, hein? Aquele? O Jair do Flu. Jair do Flu. Não é o Jair... É aquele, só pode ser aquele. Não, o Jair dos anos 50 acho que só tem um. Não é sem ser o Jair Rosa Pinto. Isso, E sem ser o Jair mais recente. É o Jair do Flu, não o Jair do Palmeiras, certo? Acho que sim. Porque em 51 o Palmeiras tinha um Jair também, mas era outro Jair. Será que o Jair é bi da Copa Rio? Não, porque esse não é o Rosa Pinto. Esse não é o Rosa Pinto. Então é o Jair do Flu. O Jair fala sobre a Copa Rio de 52 em matéria produzida pela Rede Globo. Ele conta um pouquinho do que foi a conquista do tricolor carioca de Fagner Torres. 21.900 dias, 720 meses, exatos 60 anos. E ele não esquece. Aqui na Castilho Pinto de Pinheiro, jogava eu, Edson Bigode, Tele, Orlando, Carlari, Didi e Quincas. Nomes de uma conquista, imagens de uma conquista. E nem todos os clubes têm a felicidade de ganhar um troféu igual a esse. Jair Santana, revelado no Olaria, jogou no Fluminense nos anos 50, depois ainda ganhou o Rio São Paulo, ganhou Carioca,
é um dos titulares aí, como o próprio escalou, da Copa Rio de 52. E a numeralha, hein? Você viu quanto tempo dura 60 anos? Quantos dias? Bonito, né? Eu gostei. Então, os engravatados do futebol se reuniram, acharam que seria legal organizar um melão oficial, um jogo anual entre o campeão da Europa e o campeão da América do Sul, depois dessa série de experiências que a gente deu uma passada por aí. Em março de 59, portanto, é criado o torneio de clubes aqui da América do Sul, a tal Copa Libertadores da América, que começaria no ano seguinte e cujo campeão teria um jogo marcado ao fim da temporada contra o campeão do lado de lá. Com a Copa dos Campeões da Europa rolando, a América do Sul fez parecido e a Libertadores já começa com o Mundial marcado para quando acabar. Vamos falar de Champions League, a Champions League de 60. Não chamava Champions League, mas é difícil, viu? É difícil, mas vamos. A Copa Europeia, né? Antes de chamar Champions League, nós chamávamos de Copa Europeia, da temporada 59-60, 59-60. Ela teve 27 times, começou através de um sorteio para definir o início da competição, que foi toda disputada em mata-mata. Enquanto o Real Madrid entrava mais adiante... Atual campeão, né? Por ser o atual campeão e por ser o bichão completo do continente, você ocultou a palavra bichão do roteiro, maravilhosamente bem redigido para você aqui. O Real Madrid, que era o bichão no momento, entrava mais à frente. O Barcelona, enquanto isso, batia o CDNA de Sófia, da Bulgária, e o Milan passava pelo Olympiacos, da Grécia. Gostou? Gostei. Tempos em que, por exemplo, o campeão da Irlanda e o campeão da França entravam no mesmo momento, na mesma fase, né? Tinham ali basicamente o mesmo peso, para você ter ideia de como mudou, né? Hoje em dia vai metade do campeonato francês para a Europa League, um terço para a Champions League, e campeão irlandês nem um cheirinho sente. O poderoso Real estreou batendo o Jeunesse de Luxemburgo por 7-0 no Bernabéu. Foi campeão local, não era pouca coisa não. O time do Real Madrid tinha Domingues, Marquitos, Santa Maria, Lesmes, Santi Seban, Zárraga, Herrera, Mateus, Di Stefano, Puskás e Gento. Di Stefano marcou 2 vezes, Puskás fez 3, Herrera fez 2, Mateus fez mais 1. Na volta, um jogo protocolar, 5-2 para o Real Madrid lá em Luxemburgo, passava tranquilamente. Nas quartas de final, um duelo mais complicado, saiu na frente do Nice na França, abrindo 2-0, mas tomou a virada de 3-2 com 3 gols do jogador chamado Nuremberg. Algumas semanas depois, na capital espanhola, tudo voltou ao normal. O Real Madrid abriu 3 logo no primeiro tempo, meteu 4-0 no Bernabéu, ia às semifinais tranquilo. O atual multicampeão europeu. Àquela altura o Real Madrid tinha vencido todas as edições da Champions League, passava então pelo Nice nas quartas de final. A gente vai ouvir um gol de Di Stefano nesse duelo contra o Nice, um programa de poucos áudios, viu? Não foi muito fácil não, mas muitos vídeos históricos com descrição dos lances. Vamos ouvir a descrição rapidinha de um dos gols dessa vitória sobre o Nice. Gostou? Muito bom. Aí é só pra quem curte o meu time de botão mesmo entrar nessa viagem no tempo. Foi um gol de Stefano num duelo contra o Nice. Quando eu era pequeno, eu tinha aula de inglês, não de francês, né? Então, era Nice, né? Pra mim o time era o Nice. E o outro era o Lyon. O Nice, que o maior vento que eu tomei na minha vida foi nas 12 horas que passei em Nice. Chegou então o clássico contra o Barcelona. O Real Madrid superou 2 fases, o Barcelona superou 3, e o primeiro jogo seria na capital espanhola, em Madrid. Deu Real Madrid 3-1, 2 gols de Di Stefano, 1 gol de Puskás. Se alguém ainda tinha dúvida de quem mandava na Europa, o time merengue
mostrou no jogo de ida e comprovou no jogo de volta em Barcelona, no Camp Nou ou no Nou Camp, como você preferir, Paulo. Um abraço pro Sérgio Arenilas, conversei com ele esses dias sobre a questão catalã, encontrei ele aí num evento. Falei, cara, você é o meu consultor de assuntos catalães, né? Ele é narrador dos canais Globo e tem alguma raiz lá. Conversamos sobre essa papagaiada do Camp Nou ou Nou Camp, né? Que uma vez o Galvão Bueno, inclusive, chamou de nosso campo, né? O Nou Camp é o nosso, não, mano. O Nou é novo, né? É o novo campo. O Barcelona tinha outro, ele foi pra lá, virou o Camp Nou ou Nou Camp. 3-0 na ida, 3-1 na ida e 3-1 de novo na volta, mais 2 gols do Puskás, agora um gol do Gento para fechar o placar. O Real Madrid, tranquilaço, chegava na final sem maiores sofrimentos. Os times se enfrentaram em 6 de maio de 1960, escalados da seguinte forma: Barcelona, Ramalets, Florats, Rodri, Garcia e Vergés, Gensana Martinez Coxis, Evaristo de Macedo, Soares, que não é esse, e o Col. Esse elenco tinha o Cibor e o Kubala, que não jogaram. Domingues, Garcia, Masquitos e Patim, Vidal, Ruiz, Canário, Del Sol, Di Stefano, Puskás e Gento, o Real Madrid. Mas o curioso é que um mês antes o Barcelona tinha virado bicampeão espanhol. Claro, se para a Champions League só vão os campeões de cada país, o Barcelona era o atual campeão espanhol, o Real Madrid foi à Copa dos Campeões como o atual campeão e um mês antes desse jogo semifinal, o Barça tinha sido bicampeão espanhol numa reta final inédita. Pela primeira vez na história, o título de La Liga se definiu pelo saldo de gols. O Barça de Evaristo fez 46 pontos com 58 de saldo. Uau. E o Real fez 46 pontos com 56 de saldo. Puskás foi o artilheiro da Liga Espanhola com 26 gols. E vale lembrar que o Didi, o cracaço brasileiro, participou dessa campanha de Liga Espanhola pelo Real, mas seu tempo de casa foi bem curto. Dizem que por falta de adaptação, outros dizem que boicotado pelas estrelas do Real Madrid. No fim das contas, a passagem do Didi é curta, ele acaba nem jogando essa Champions League que a gente está detalhando, mas fica o registro, esse era o time que podia ter sido mais time do Didi, mas ele estava nesse bolo aí. Didi, o príncipe etíope, que craque. Certa vez, em uma reportagem que eu fiz para a revista Sarriá, né, Paulo? Finada. Dentro do Flu Memória, um representante do Flu Memória me disse o seguinte: Didi, que é provavelmente o melhor jogador de todos os tempos. Porque nós estamos falando de um jogador com poucas imagens, né? Esse era o argumento. Gostei do provavelmente. Imagem, então ele foi provavelmente o maior jogador de todos os tempos. Tá bom. Veio então a final, né? Passou do Barcelona, o Real Madrid tinha pela frente agora uma final em 18 de maio de 60, um dos jogos para a história do futebol europeu. Foi jogaço, mais de 120 mil pessoas em Glasgow, capital da Escócia, para um duelo entre Real Madrid e Eintracht Frankfurt. O jogo já começou tenso porque a Federação Alemã tinha vetado participações de seus quadros em jogos envolvendo o Puskás, depois que ele falou umas merdas aí, depois de perder a Copa de 54. Imagina, que importância tem o Puskás, hein? Uma federação inteira, um país inteiro se recusava a jogar contra ele. Insinuou, né? Parece que insinuou que a seleção alemã estaria dopada. E os caras ficaram putos. Mal sabia ele que eram as chuteiras Adidas. O Puskás também queria o quê, meu? Porra, Puskás. Sou fã do Puskás, mas gordinho. Gordinho. Peladeiro gordinho. Mas o Puskás, o gordinho, o húngaro, pediu desculpas numa carta. Falou, gente, vamos jogar bola, isso aqui é o bingo da amizade. E aí o jogo acabou rolando tranquilamente. E que jogo, Paulo Júnior? Vamos escalar? Você quer mandar o Real ou você quer mandar o Eintracht? Eu gosto de mandar Real, Paulo Júnior. Então manda. Domingues, Marquitos, Santa... Aqui tá na lousa, hein? Tá na lousa. 3 defensores, né? O esquema da época. Dá até pra eu fingir que vi o jogo. Marquitos, Santa Marina e Pachinho, zagueiro pela esquerda. Zarraga na contenção como um volante pela esquerda e Vidal fazendo meio de campo com ele. Canário, Alberto pela direita, Gento pela esquerda e por dentro Di Stefano, Puskás e Del Sol. O Di Stefano, eu coloquei esse campinho para lembrar de falar isso. A gente aqui não
não entra tanto no mérito tático, até porque nem sempre assistiu os jogos na íntegra ou com capacidade para entrar nisso, mas o Di Stefano tinha muita liberdade, né? Ele saía muito da área, num jogo mais difícil ele vinha aqui buscar a bola com os zagueiros, era um cara muito móvel e não era necessariamente um centroavante de área, como muita gente pode pensar. O esquema tático mostra muito bem isso. Os atacantes mais próximos do gol, em tese, são Puskás e o Del Sol, e o Di Stefano é o cara ali por dentro deles, o que o Messi fez muito ao longo da sua carreira, né? Acaba sendo, muitas vezes, o grande fazedor de gols, sem precisar ser o cara mais perto da área. Falando em Di Stefano e Messi, você queria se retratar sobre o Luiz Fernando Flores? O Luiz Fernando Flores é bom, né? Ele é bom. Eu recebi uma mensagem dizendo que ele era bom, não regular. Então eu mudo aqui, depois você corta e coloca lá. Bom. Bom, né? No último episódio aí a gente... sobre o Cruzeiro de 2003, né? Eu dei um regular pra ele. Eintracht Frankfurt, na final da Copa dos Campeões de 60, Loy, Lutz, Engebord e Hofer, Welbacher e Stinka, e a linha de frente com Kreb, Lindner, Pfaff, Stein e Maier. O técnico era o Paul Oswald, e o time alemão abriu o placar, e aí consta que alguém inventou aquela expressão, cutucou a onça com a vara curta, porque o time alemão fez 1-0, Di Stefano virou ainda no primeiro tempo, Puskás abriu goleada, e quando o time alemão voltou para o jogo já estava 5. O jogo chegou a estar 5-1, depois 6-2, terminou 7-3, um atropelamento do Real Madrid num dos grandes jogos da história da Copa dos Campeões. 7-3, num time que já vinha ganhando 56, 57, 58, 59, pentacampeão, metendo 7 na final. Vamos ouvir os 3 primeiros gols do Real Madrid, virando ainda antes do intervalo com Di Stefano e Puskás. Esse jogo é uma maravilha, viu? Esse jogo é pura arte. Vamos ouvir os gols. Muy bonita. Preciosa esta entrega de Del Sol a Di Stefano y también el avance en diagonal hacia Gento. A centro de Canario, Di Stefano consigue el empate a 1. A petición de estos señores repetimos el mismo gol desde otro ángulo. Una buena intervención de Domínguez. El segundo gol es obra de la oportunidad y valentía de Di Stefano. Repetimos la misma jugada para que pueda apreciarse el disparo de Canario precedente al gol. De nuevo Canario está a punto de marcar. Vemos al medio Vidal hacer carambola con cabeza y poste. Este acoso de Luis del Sol va a facilitar a Puskás el tercer tanto madridista. E a pancada do Puskás. Nossa Senhora. Como este señor no lo ha visto bien, repitámoslo. 3-1 es el resultado de la primera parte. Banda escocesa en el intermedio. E fica a pergunta, né? Quão longa tem que ser a vara para se cutucar uma onça, né? Pois é, né? Todo cutucão. Será que existe distância possível? Real Madrid bateu campeão europeu pela 5ª vez consecutiva, mas um mês e pouco depois perdeu em casa a final da Copa do Rei para o grande rival Atlético de Madrid, que tinha no elenco um brasileiro, Ramiro, ex-jogador de Fluminense e também Santos. Então esse super time, isso é curioso. Apesar de consolidado como campeão europeu em 56, 57, 58, 59 e agora 60, tinha mais dificuldades com os rivais locais, levou só 2 campeonatos espanhóis nesses 5 anos e nenhuma Copa do Rei. Voltaria a ganhar a Copa do Rei só em 62. Ou seja, Barcelona e Atlético tinham seus bons times também, batiam de frente com o Real na disputa local. Campeão Real Madrid, vamos falar do campeão
do continente americano da Copa Libertadores de 60, primeira edição, 19 de abril daquele ano, do ano de 60, é dia do primeiro jogo da história da Copa Libertadores. Meu aniversário, não tecnicamente. Claro, porque você não tinha nascido. Né? Mas meus parabéns, Paulo. Não é Obrigado. Qualquer um que nasce no mesmo dia da Libertadores, né? O maior campeonato da história de um esporte chamado futebol. Gostou dessa? Gostou. Você se emocionou, hein, Paulo? Ficou emocionado na redação. Mas eu concordo, eu tento puxar aqui. Eu tenho um fascínio pelo campeonato, pela Libertadores africana, né? Porque eu acho que juntam. É mais ou menos como o Mundial de Clube. Tem muito mundo diferente dentro da África. Mas é claro que não tem o mesmo lastro técnico, né? O mesmo historial. Realmente a Libertadores desconheço competição maior. Se você que está ouvindo acha que é a Champions League, tudo bem também. Tudo bem, cada um com as suas cagadas aí, né? Exatamente. Ontem assistiu, férias é loucura, né? A gente está gravando isso aqui, eu tô de férias, mas a gente veio gravar. Assistiu Roda Viva com os 3 tenores lá da filosofia, né? O Cortella... Não dá. Eu nem sei o que dizer. É complicado. Ontem eu assisti anteontem, né? Virei a madrugada assistindo o programa Ensaio. Muito bom, muito bom. E ontem assisti o Luau MTV, Cássia Eller. É muito bom. Bom, hein? Você lembrou desse Luau por causa da youtuber lá, agredida? Não. Eu descobri que tem uma youtuber chamada Eller que foi agredida, né? Na rua por ser homossexual. E eu falei, nossa, será que é a filha da Cássia? Mas eu falei, não, mas a Cássia não tem filha. Eu falei, mas eu também não sei nada sobre a vida da Cássia. Vai que ela tem, mas não é, né? É só o sobrenome que é... Só o sobrenome que é parecido. Ruim as perguntas do Roda Viva, dos 3 tenores da filosofia lá, mas... Não, e esse termo horrível também, né? 3 tenores da filosofia. Não pode nada pior do que ir num evento que... Quem que vai falar os 3 tenores da filosofia? Cara, não dá pra aguentar sóbrio o negócio desse. E claro que não tem um encontro de filósofos onde a expressão do Abu Janra, né? A vida é sua, estrague-a como quiser. Não foi usada, e eu acho que é isso, né? Se você quer estragar a tua vida assistindo Libertadores ou Champions League... Faça o que quiser. Gaste o seu tempo. Como você bem gosta dessa frase, eu prefiro curtir as duas, Paulo. Que merda, né? Enquanto você discute qual é melhor, eu assisto as duas. Vá merda. Enfim, o primeiro gol da história da Libertadores foi do Carlos Borges, um jogador do Peñarol. Mas logo o mito do clube Alberto Spencer fez um triplete, fez um hat-trick e roubou a cena, roubou a manchete do jornal, porque na goleada por 7-1 sobre o Jorge Wilstermann da Bolívia, é o cara que fez 3 gols que merece mesmo a lembrança. 7 países mandaram representantes para o torneio que seria jogado em mata-mata. O Universitário do Peru acabou recuando diante da falta de interesse da federação local, enquanto o campeão venezuelano, o Espanhol, também ficou de fora porque o país não se mobilizou bastante para participar do campeonato. Já o Equador não tinha, de fato, um campeão ali oficializado em 59, também ficou fora, por isso dos 10 países que a gente está acostumado aí da Conmebol, 7 mandaram times. O campeonato, no fim, tinha mais ou menos o jeitão do Campeonato Sul-Americano de Clubes de 48, uma espécie de molde inicial de uma competição internacional no continente, organizado pelo Colo-Colo, que teve o endosso, o apoio da Conmebol. Na época, foram os campeões nacionais de 7 países ao campeonato, com o Vasco da Gama representando o Brasil por ser o campeão carioca e sendo campeão para cima do River Plate em Santiago. Aquele time comandado pelo Flávio Costa, então, se reivindica como uma conquista sul-americana, né? Como se fosse uma Libertadores da sua época. Aquele time do Flávio Costa tinha, por exemplo, o goleiro Barbosa na meta e lá na frente o atacante Friaça. Campeão carioca, Vasco da Gama joga o sul-americano, ganha em 48 no Chile do River Plate. Voltamos então a 60. O Olímpia, campeão paraguaio, acabou começando na fase seguinte, já que era adversário do time peruano que desistiu em cima da hora. E aí jogaram, além de uruguaios contra bolivianos, como a gente já citou no 7-1 de 19 de abril, São Lourenço e Bahia, o campeão argentino contra o campeão da Taça Brasil. Queria ver esse jogo, hein? Bom jogo, hein?
Universidade Chile e Milionários, os vencedores chileno e colombiano frente a frente. Rolou uma comoção para a chegada do time do Jorge Wilstermann da Bolívia em Montevidéu. Afinal, seria o primeiro jogo do novo esperado torneio naquele lugar. O presidente da Federação Boliviana chegou cedo ao país, foi no voo anterior, e também usava o evento para promover o campeonato sul-americano que o país, a Bolívia, organizaria em 61 no ano seguinte, ainda que no fim das contas a história tenha mostrado que ficou para 63, foi adiado aquele campeonato que seria em 61. Bolívia e Uruguai também eram rivais do duelo pelas eliminatórias da Copa de 62. Rumo ao Chile, eles se enfrentariam, Bolívia versus Uruguai. Então, era a pimenta do bolo, Bolivianos e uruguaios ali estavam em uma disputa simbólica dentro de campo, em mais de uma frente, tinha um climão. A reunião de 58 finalmente saía então do papel. Uma reunião da Conmebol em 58 foi o que começou a dar espaço para o surgimento da Libertadores. Aquele tinha sido, inclusive, o último ato do brasileiro José Ramos de Freitas como presidente da Conmebol. Ele seria sucedido pelo uruguaio Fermín Sorhueta, que assumiu em 59. Portanto, era um uruguaio o mandatário na primeira Libertadores. Ele pegou a estreia depois desses 2 anos entre a ideia e o momento em que a bola rolou. Vamos ouvir Luiz Cubilha e Néstor Gonçalves, campeões com o Peñarol em 60 e depois em 61. Eles falam da Libertadores num especial do Fox Sports argentino, só pra gente ter um pouquinho aí dos jogadores desse início de Libertadores. Primeiro que nada, debemos hacer un homenaje a grandes dirigentes que lograron iniciar la Copa Libertadores de América. El caso del peruano Salinas, señor, el caso de Washington Cataldi, que fueron los creadores y los pensadores del proyecto de la Copa Libertadores de América. Después vino, una vez programado, la primera Copa y el primer partido. Yo creo que hoy en la distancia, en el tiempo, sentimos un gran placer y una gran satisfacción de ser protagonista del primera Copa Libertadores de América. Cuando empieza la Copa Libertadores de América, eran los campeones de cada país. Siempre le tocaba a la primera serie 2 débiles y 2 fuertes, ¿verdad? Y no había chance. Ahora hay muchas esperanzas, está revestido de muchas esperanzas. Antes usted de los 4 tenía uno, generalmente nos tocaba con un paraguayo, que siguen siendo igual, era un modelo de fútbol como el nuestro. Hoy ellos creo que mantienen un poco y nosotros nos pusimos más profesionales actualmente. Antes eran luchas duras. Y no había la seguridad que hoy existe hoy. Antes usted tenía que llegar al aeropuerto y el que se dejaba llevar por el estado emocional no iba a jugar, o si jugaba no iba a rendir. Porque después tenía los cánticos famosos en los hoteles, de toda la noche, y usted después que adquiere un poco de experiencia le decía, canta otra, que cantan bien. No podía entrar en lucha, ¿verdad? Peñarol del Uruguay fue... Velho sendo velho, né? Que era assim, que era assado. Não tinha segurança, aeroporto, saudar os dirigentes, enfim, a ficha do 7-1, a primeira ficha técnica da história da Copa Libertadores da América, o Peñarol de Maidana, Martínez, Pino, Salvador, Néstor Gonçalves, Aguirre, Linaza, Cubija, Spencer, Borges e Holberg. O técnico era o Roberto Scaroni. Jamais imaginei que fosse cantar o Jorge Wilstermann de 60, hein? Campeão local. Campeão boliviano. Rico, Zabalaga, Trujillo, Villarroel. Claure, Sánchez, Rocabado, López. Bom López. Garcia, Cortés e Alcócer, o técnico Sir José Vilazon. Na volta, 1 semana e meia depois, o Peñarol empatou por 1-1, jogando em La Paz. Enquanto isso, dias depois,
o Bahia até vencia o São Lourenço por 3-2 na Fonte Nova, mas estava eliminado porque levou 3-0 em Buenos Aires. Já Laú tomava uma vergonhosa goleada de 6-0 em casa para o Milionários, que depois fez 1-0 na Colômbia. O time colombiano passava então com 7-0, importante, hein? Grande, no resultado agregado. Veio a semifinal no mês de maio, um duelo Peñarol e São Lourenço, que começou 1-1 no Centenário, no mesmo 18 de maio, no qual o Real Madrid ganhava a Europa. Com direito ao fuso, né? Jogou primeiro, o Real Madrid primeiro ganhou. Aí você me pegou. Aí, mais de noite, o Peñarol e São Lourenço fizeram o seu joguinho. Depois do 1-1 no Uruguai, veio 0-0 na capital argentina e era previsto que, nesse caso, haveria um jogo 3 em campo neutro. E ficou decidido para o Mané Garrincha em Brasília. Tô brincando. Foi decidido que seria no Chile, mas o terremoto de Valdívia, o maior já registrado, ou o Valdívia sendo o maior de alguma coisa, aconteceu na tarde de 22 de maio e tirou qualquer possibilidade de futebol por aqueles dias. O Chile tem uma vocação para não ter jogos decisivos de Libertadores, né? Que loucura. Foi sugerido então um jogo em Assunção, no Paraguai, mas o Peñarol não quis, não aceitou. E aí o São Lourenço topou jogar em Montevidéu por $100 mil. Cagada! São Lourenço, não faça isso com a sua história, São Lourenço. Topou jogar fora de casa, vamos nessa. E aí é brincadeira. Tem um registro conhecido do José Sanfilippo, José El Nené. El Nené! Sanfilippo, atacante argentino, que é o seguinte, abrindo aspas: eu falei para os diretores do São Lourenço, não, é cagada. Jogar de novo em Montevidéu era como ir para a boca do leão. Mas eles não me ouviram, fecha aspas. Ele, o Hernené, até fez um gol na partida, mas foi o gol de honra, o gol da derrota. O jogo foi 2-1, os 2 gols do Peñarol marcados por Spencer, e o São Lourenço não se conforma com a arbitragem, em primeiro lugar. Parece que a arbitragem tava num dia um pouco malicioso. Um dia de Libertadores. E também, mas não pode isentar a própria diretoria de culpa, né? Os jogadores não se conformam também com o clube ter permitido um novo jogo na casa inimiga. Então, em 12 de junho, já tinha Dia dos Namorados ou não? Alô, João Dória, cadê você? Enquanto o Real Madrid ia jogando a Copa do Rei, depois de perder o Espanhol e ganhar a Copa da Europa, como a gente contou agora há pouco, o Peñarol recebia o Olímpia para fazer 1-0, gol de Spencer na reta final da partida, para abrir com vitória a primeira final da Copa Libertadores de toda a história. Vou cantar o Olímpia, primeiro finalista da Libertadores: Arias, Arévalo, Peralta, Rojas, Lescano, Echague, Rodríguez, Recalde, Doldan, Pedro Cabral e Melgarejo, técnico Sir Aurélio González. O Peñarol, Maidana Martínez, Salvador, Santiago Pino e Néstor Gonçalves. Aguirre e Cubillas, Linaza, Spencer, José Mário Grieco e Carlos Borges, o técnico Scaroni. O Recalde abriu o placar para o time da casa em Assunção aos 28 minutos de partida. Olha o Olímpia aí! Mas o Cubillas fez o gol do título aos 83, ele empatou o jogo quando os refletores já estavam ali. O finzinho da partida. Cubillas faz o gol e com o empate o Peñarol foi embora com a taça na bagagem. Ganhou em casa, empatou fora, deu tudo certo e a gente chega no Mundial. A disputa intercontinental não demorou não, chegou logo, em julho, poucos dias depois do Real Madrid perder a Copa do Rei e do Peñarol ganhar a Libertadores. O sonho de UEFA e Conmebol virava realidade e agora a gente detalha um pouco mais aqueles elencos. Vamos passar por alguns destaques, fazer um botão por botão do Peñarol e do Real Madrid chegando ao primeiro Mundial da história. Eu falo dos goleiros. O Luiz Maidana, do Peñarol, jogou a vida inteira no clube, 15 anos, de 50 até 65, e conquistou o pentacampeonato entre 58 e 62, além das 2 Libertadores, 60 e 61. Não vou falar quem ganhou o jogo, porque tem ouvintes aqui que ainda não sabem se ganhou o Peñarol ou se ganhou o Real Madrid. Então não vou dar spoiler não por enquanto. Era um dos 8 jogadores do clube na Copa de 62 disputada no Chile.
Do lado do Real Madrid tinha o Rogério Domínguez, um goleiro argentino, ex-Racing Clube de Avejaneda, que chegara ao Real Madrid em 57. Ele ganhou tudo naquele clube e voltou depois para jogar no River Plate, ainda passou por Vélez Sarsfield e no final da carreira agarrou umas pelotas no Rio de Janeiro, defendeu as cores do Flamengão no fim dos anos 60. Foi treinador da seleção da Argentina depois de ser atleta aposentado e também esteve na Copa de 62. Vou falar da defesa uruguaia. Os destaques da defesa do Peñarol eram William Martínez, um campeão do mundo no Maracanaço em 50, presente também nas Copas de 54 e 62 e já na casa dos 32 anos naquele Mundial de Clubes. Ele é campeão também da Copa América de 56 e o único jogador uruguaio campeão do mundo com a seleção e com o clube. É o único cara que durou do título em 50 entre as seleções para o título de clube nos anos 60, um senhor campeão, jogou também no Nacional, jogou no Rampla Júnior, jogou também no Júnior em Barranquilla, na Colômbia. Outro defensor, esse que a gente ouviu agora há pouco, Néstor Gonçalves, sinônimo de liderança dessa geração uruguaia, único jogador do país que atuou em 6 finais de Copa Libertadores. Um dos herdeiros de um legado de liderança do Obdúlio Varela, jogou a vida inteira no Peñarol, tinha esse jeitão de líder, de valente, de dono do time, levou 9 campeonatos uruguaios. Foi tricampeão da América, bicampeão do mundo pelo clube, jogou ainda a Copa América, jogou Copa do Mundo pela Celeste e é o recordista de jogos do clube, onde é um dos grandes ídolos, sinônimo de Peñarol, o Gonçalves. A defesa do Real Madrid era formada por José Santamaria, que curiosamente era nascido em Montevidéu, uruguaio, mas jogou Copas no Mundo tanto pelo Uruguai quanto pela Espanha. Um zagueiro central, mais pela direita, por pouco não estava no Maracanazo, não foi a Copa de 50 defendendo a camisa celeste, mas na volta do Mundial foi um dos destaques do campeonato uruguaio, jogando pelo Nacional, portanto sabia como ser rival do Peñarol desde sempre, e foi jogador do Uruguai na Copa de 54, na qual foi muito bem, chamou a atenção do Real Madrid. Muito mais tarde ele foi técnico da seleção espanhola na Copa de 82, que foi na Espanha, ou seja, bastante relevante mesmo após pendurar as chuteiras. O outro zagueiro era o Marcos Alonso, o famoso Marquitos. Ah, beleza de apelido. Ele esteve nas 5 conquistas europeias do Real Madrid naquele período, jogou no clube por 10 anos e ficou marcado pelo gol que deu sobrevida ao time na final de 56. O time estava perdendo, ele foi lá e salvou a lavoura. Depois rodou por times menores. Ele é pai do ex-jogador Marcos Alonso, que jogou pela seleção espanhola nos anos 80, e avô do atual Marcos Alonso, o batedor de falta lá do Chelsea. Que família, hein, a família Alonso? Não sabia que o Marcos Alonso era neto do Marquitos. O meio-campo do Peñarol tinha Milton Alves, o brasileiro de apelido Salvador. Gaúcho, que jogou no Inter no início dos anos 50. Há quem diga que era mais bola que o Falcão. Aí você se vira para decidir. Chegou ao clube em 55, é mais um no pós-Obdúlio. E além dos títulos no Sul, foi campeão também pelo Palmeiras. Outro meio-campista do Peñarol, Luiz Alberto Cubija, levou Libertadores e Mundial por Peñarol e também por Nacional. Jogou 3 Copas pela seleção uruguaia, 62, 70 e 74, e encerrou a carreira levando o Defensor ao primeiro título uruguaio, que não ficou com a dupla de gigantes do país. Ele depois virou técnico e olha lá, levou Libertadores e Mundial pelo Olímpia. Era o técnico do Olímpia, o Luiz Alberto Cubija. No meio-campo do Real Madrid, destaque para o Zárraga, que passou a carreira toda no clube. Muitos jogadores do Real passaram a vida inteira lá dentro, né? O time tinha essa... De raízes. Tinha essa possibilidade, né, de segurar. Não tinha, na cadeia alimentar predatória do futebol, não tinha um mais forte. Ele estreou como profissional em 51, foi logo virando uma das referências da meiuca merengue e esteve presente nas 5 primeiras edições conquistadas da Copa da Europa por parte do Real Madrid, jogou as 5 finais, era um centrocampista fantástico de um time fantástico.
O José Maria Vidal, por sua vez, foi jogador do Real Madrid por apenas algumas temporadas, não foi a vida toda não, mas sempre sempre um jogador relevante. Ele foi muito emprestado nesse período, mas no ano de 60 finalmente teve o protagonismo merecido, foi titular do time em posição que nas últimas temporadas era do Santisteban ou do Servídia. Eu acho, Paulo, que o José Maria Vidal era mais dinâmico e merecia mais espaço. Seria um misto de um Casimiro com Toni Kroos. Por aí. Fazia as duas. O ataque do Peñarol, começando por Alberto Spencer, o cabeça mágica, o maior jogador equatoriano da história, goleador máximo da Copa Libertadores, foi contratado depois do bom futebol apresentado no Sul-Americano de 59 e estreou no Peñarol em março daquele ano, para ganhar 3 Libertadores, 2 Mundiais e 8 campeonatos uruguaios. O que fazia de gol era um negócio de louco, meteu 7 naquela primeira Copa Libertadores, e a gente ouve um trechinho da homenagem da Fox Sports Argentina, ou possivelmente Uruguai, talvez, sei lá. Não sei se é a mesma transmissão, né? Se é uma Fox Sports em espanhol. Antes da final de 2009, final entre Cruzeiro e Estudiantes, eles estavam fazendo ali homenagens para os jogadores históricos, era a Copa Libertadores de número 50. Vamos ouvir um trechinho que fala do Spencer. Con motivo del 50 aniversario de la Copa Libertadores, habrá reconocimientos, seguramente antes de comenzar el partido, a muchas de las figuras que están y ya no están, y que han hecho a la gran historia de este torneo de fútbol, que tiene repercusión no solo en América, sino en todo el mundo. Una de esas figuras es Alberto Spencer, goleador en Peñarol durante mucho tiempo, y Tito Goncalves, antes de... Ahí está el ecuatoriano, con aquel glorioso equipo de Peñarol, el de el Pardo Badí, el de Rocha, el de Spencer, el de Juan Joya, el del propio Tito Goncalves, el de William Martínez. Tito Goncalves está aquí para entregarle una camiseta de Peñarol con el nombre de Alberto Spencer a los capitanes de los equipos que hoy jueguen este partido definitivo. La imagen de... Falamos de Spencer, mais 2 destaques do ataque do Peñarol. Carlos Borges jogava aberto pela esquerda, a gente citou como autor do primeiro gol da Copa Libertadores, estreou no time principal em 53, jogou Copa do Mundo em 54, quando marcou 3 gols contra a Escócia. Ele ficou no Peñarol até essa temporada de 60 e foi jogar no Racing da Argentina. E vale citar também o Juan Eduardo Roberg. Nasceu na Argentina, mas logo se fez uruguaio, jogou também a Copa de 54, quando chegou a desmaiar no duelo contra a Hungria. Dizem que ele chegou a morrer por alguns segundos. Alô, doutores do Brasil, né? Dizem que o cara morreu por alguns segundos. Ele deu uma morrida. Ele morreu para comemorar o gol. A Hungria passaria, né? O Rosberg não era... pouca bosta, não. Ganhou a Libertadores em 60, mas em 61 foi jogar no Cúcuta da Colômbia, o Cúcuta Deportivo da Colômbia, e foi o técnico da seleção uruguaia em 70, mais um grande personagem desse jogo bastante estrelado. É as figuraças do Peñarol contra as figuraças do Real Madrid. O ataque do Real Madrid, vamos passar aqui, claro, o Alfredo Di Stéfano já estava com seus 34 anos, já tinha sido campeão em tudo que era lugar, River Plate, Milionários da Colômbia e, claro, Real Madrid, onde chegou em 53 e só foi sair 10 anos depois para jogar um pouquinho no Espanhol, de 64 até 66. Foi bola de ouro do mundo em 5-7 e 5-9. Era um dos melhores jogadores do planeta, sem dúvida nenhuma, e responsável direto pelo Real ter levado 11 de 8 ligas e 5 taças continentais. Primeira prateleira da história do futebol mundial. Di Stéfano ou Messi? Não sei. Empate. Tá bom. Ferenc Puskás também já tinha seus 33 anos, era um time de senhores e vivia o seu segundo ano de Real Madrid, marcando em média mais de um gol por jogo nessa fase maravilhosa e ganhando sua segunda Copa Europeia
de 3 que o Real Madrid ganhou, já que ele ainda ficaria para a conquista de 6-6. Então essa é a segunda, ele ainda venceria mais outra. É um outro jogador que nem tem muito o que falar, né? Uma sumidade. Já tá posto, né? A história dele já é pública e notória. Imagina um ataque com Di Stéfano e Puskás, e não parava só por aí, né? A gente tem um pouquinho do Pelé Edson. Falando sobre o Puskás. Pelé. Em inglês. Pelé arrebenta, Pelé. My father, when I was 10 years old, I was in the radio to listen the World Cup in Brazil, 50s. Brazil lost for Uruguay. Then it was a big problem. Then 4 years later, in 54, then I was with my father reading the World Cup, and then the German come in the final with the Hungary, and then with the big name of the World Cup was a Puskás, you know. That I remember. I was young, you know, very young. Then later on, 8 years after, 4 years, I was in 58 in the World Cup, and then 3 years more, we have a game, you know, in Madrid, and then he played for Real Madrid. And when I faced him for the first time, I said, "Oh, this is the guy who my father used to say." I was amazed because it wasn't new, because that time you didn't have a TV, no. And my father was a football player, was a soccer player. Then he knew, and then he told me. Dondinho, né? Falando do Dondinho. That's the life. Everybody used to say. And then I saw, you know, he was a very intelligent player with the left foot. Canhota. He used to pass very well, to kick very well. Só tapa. That I saw, you know, in Madrid. That's what I have a recall of them. And then what the people say, you know, very intelligent and skillful player, you know. Cabeça boa. Tô muito com o Pelé, viu? Tá que pariu, adoro o Pelé. Acha do caralho, o Pelé banca mesmo, fala inglês do Puskás e vai na memória de infância, vai pras cabeças. Terminando o ataque do Real Madrid, o Gento, né? O Paco Gento é quem cai pela esquerda, e outro que já era meio veterano. Começou no Racing Santander, chegou ao Real Madrid em 53, não foi com 53, né? Foi em 53. Nós ganhamos o europeu. Levou 6 Copas Europeias ao todo, o Gento, já que além das 5 em série, também conseguiu aquela de 6-6, ele ainda era jogador do time, jogou 18 temporadas ao todo, pela equipe até os seus 37 anos. Ele jogou as Copas de 62 e 66. O Gento seria mais ou menos um... Emerson Sheik, vai? Não. Um esquerda insinuante, ao mesmo tempo sem firula. Seria um... sei lá, um... Julinho Botelho. Não, mais. Eu vou pensar. Os treinadores: Roberto Scaroni, foi lateral direito do Peñarol nos anos 40. Como técnico, rodou por Argentina, Colômbia, Peru, Chile, México. Chegou também à seleção uruguaia. E no clube do Peñarol, ganhou as Libertadores de 60 e 61, além de 3 campeonatos uruguaios. Depois ele ainda foi ser campeão local pelo rival Nacional. E... fechando botão por botão, o técnico do lado de lá era Miguel Munhoz, treinador que mais dirigiu o Real Madrid no banco merengue de 59 a 74, bunda quadrada para o Miguel Munhoz. Ganhou 2 Copas Europeias, essa e depois a de 66, antes já tinha levado 3 como jogador. Ele era do time de 5-6, 5-7, 5-8, então de imediato virou o primeiro cara a ganhar jogando e comandando. Foi o técnico da seleção espanhola nos anos 80. Euro de 84, Euro de 88, Copa de 86. Só pelos currículos dá pra ver como esse jogo foi pesado, né? É tudo gente que depois vira técnico de seleção, vira recordista de jogo. Miguel Munhoz é mais um dos grandes aí da história do Real Madrid. Só autoridade máxima na cancha. Quase 80 mil pessoas foram ao primeiro jogo desta decisão mundial.
O jogo foi em Montevidéu, no Centenário, em 3 de julho daquele ano. O formato ideal, hein? Pra mim, Vou falar, é o formato ideal do Mundial. Pra mim também. Em julho. Em julho. Acabou a Libertadores e a Copa da Europa, já joga. Então não tem essa coisa de Copa da Liga. Esse formato aqui foi bom. Peñarol, Maidana, Pino Martínez, Aguirre, Néstor Gonçalves, Salvador e Cubidia, Liniasa, Robert, o que morreu, Spencer e Borg, que morreu, teve uma morte temporária, Spencer e Borg. Volvió. Técnico Roberto Scaroni. Domingues, Santa Maria, Marquitos e Patim, Zárraga e Vidal, Luiz del Sol, Canário, Alfredo de Stefano, Puskas, Bueno, técnico Miguel Munhoz. O time uruguai era praticamente o que tinha ganhado a Libertadores. Os espanhóis estavam desfalcados do Gento, que nesse primeiro jogo estava lesionado. E a gente não colocou nos destaques, mas vamos citar quem era o Canário. O Canário era um jogador brasileiro, era o Darcy Silveira dos Santos, jogador do Olaria e do América do Rio de Janeiro. Foi para o Real Madrid em 59, teve ali seus momentos na temporada de 60. Não jogou nenhum grande torneio pela seleção brasileira e ainda depois desse título ganhou 2 ligas pelo Real, ainda foi jogar no Sevilha, no Zaragoza, no Mallorca. Um desbravador, o Canário é um cara importante para a história dos brasileiros lá na Espanha. O jogo de ida acabou 0-0 e alguns relatos têm um tom de decepção com a partida. Parece que deu velha, né? 2 anos de reunião para marcar esse fubá e não acontece nada. O Real Madrid viajou para Montevidéu um dia depois da frustrante derrota na Copa do Rei, que a gente já citou, uma derrota para o Atlético de Madrid. A torcida ainda cantava 7 no Frankfurt, 8 no Atlético, agora cairão de 9, mas que nada. Perdeu para o Atlético. As goleadas recentes não representaram nada, não tiveram qualquer impacto na partida que terminou 0-0 e para piorar, o Gento se machucou na decisão local na partida contra o Atlético de Madrid. No mesmo dia da final do primeiro Mundial, tinha outro jogo para chamar a atenção. Barcelona 4, Santos 3. Olha que loucura. Aconteceu no Camp Nou, um esperado duelo que esse não decepcionou. 2 gols de Kubala de um lado, 2 gols do Pelé do outro. Barcelona e Santos faziam um jogaço. Mas não era jogo oficial, então não... não valeu de nada. Os gols do Pelé contra o Exército, né? Instituto isso. Não sei o quê, Amigos da Igreja, não valeu. Associação Cristã de Moços, essas coisas. Outro assunto que chama atenção na cobertura é que o primeiro campeão mundial num duelo Europa e América do Sul tinha 4 sudacas do lado de lá. Como a gente já citou aí na descrição, Domingues, Di Stefano, Santa Maria e Canário eram sul-americanos jogando pelo Real Madrid, e isso era destaque na imprensa. Outro fato, a arrecadação das bilheterias foi recorde. Os jornais falaram em 2.000 ingressos destinados à colônia espanhola de Buenos Aires, que foi para o jogo como torcida visitante, e o resto do estádio tomado por uruguaios, claro. Um jogo, olha ele aí, sob muito frio, o placar não saiu do 0, mas falei isso para dizer que teve ambiente de jogão, teve cobertura, quem vai vir, quem são os destaques do Real Madrid, a coisa pegou, teve clima de Mundial. O jogo de volta demorou muito para acontecer, foi só 2 meses depois e teve nesse período uma mudança importante no time do Peñarol, com o Majelski fazendo a defesa, fazendo a zaga no lugar do Gonçalves. O Majelski que era um polivalente. No Real Madrid, o Gento voltou da contusão, né, que o tirou do jogo de ida e ocupou a vaga de Bueno. E o Herrera jogou no lugar do Canário. O Canário, pontinha direita, ficou de fora desta segunda partida. O jogo foi completamente diferente em relação ao da ida. Com 120 mil pessoas no Santiago Bernabéu, Puskas, Di Stefano, de novo Puskas, 1, 2, 3-0 antes dos 10 minutos de contenda. Um atropelo. Ainda antes do intervalo, o Herrera já tinha feito o 4 e no segundo tempo o Gento fez o 5º. Foi um cacete federal e do lado do Peñarol apenas a honra de um gol nos extentores
com Spencer aos 35 do segundo tempo. Não serviu de nada, mas pelo menos um 5-1 não é um 5-0, né? 19 não é 20. Perdido de 1, perdido de 5. Vamos subir um som. Subir um som direto de Madrid, a descrição dos 5 gols e depois um papinho com o Gento. Al final de esa misma temporada, los campeones de Europa juegan a 2 partidos contra los campeones de América, el Peñarol de Montevideo, el Campeonato Mundial de Clubs. Este es el segundo de los 2 encuentros y se desarrolla en el Estadio Santiago Bernabéu, después de haber terminado en empate a 0 el celebrado anteriormente en la capital de Uruguay. Enseguida vamos a ver el primer tanto del Real Madrid tras una serie de combinaciones entre Del Sol, Di Stéfano y Puskás, que este remata imparablemente. Después de un centro de Gento que rechaza en corto la defensa, Puskás lanzará un fuerte disparo desviado ligeramente por Di Stéfano y el portero desorientado verá entrar la pelota por el lado contrario. 2-0 a los 4 minutos. Puskás al lanzar una falta consigue el 3-0 a los 9 minutos. A los 12 minutos llevábamos 3 goles. Fue un partido impresionante del Madrid. Era el primero que se jugaba la Copa Intercontinental. Y entonces, pues para la afición, pues ya pues aquello era el no da más, el jugar América con Europa. Gento pica con precisión la pelota y la introduce en la red uruguaya por 5ª vez. Un avance bien llevado por Borges y Spencer termina con un tiro de este y el balón se introduce trabajosamente en el marco. 5-1 resultado definitivo. Resultado definitivo. Nunca na história do futebol um 5-1 foi revertido. Nunca, né? E, e definitivamente não é um placar perigoso, né? O Spencer comemora o gol. Comemora o gol. O constrangimento do futebol profissional é uma coisa recente. O cara fazia um gol 5-0 pro Real Madrid no Bernabéu, foda-se, comemorou. Saiu ali vibrando, né? Tal qual um Oscar, né? No Mineirão. Se pudesse, faria o gol e fosse uma tartaruga, enfiaria a cabeça pra dentro do pescoço. Não é exatamente dentro do pescoço, né? Porque o pescoço entra junto, né? Mas que loucura, né? Ser uma tartaruga. O Peñarol daria o troco no Real Madrid em 1966 e a manchete do diário local era tudo que vai, volta. Fez 2-0 no Real Madrid em Montevideo e fez 2-0 no Real Madrid no Bernabéu. Que mudança, né? Um 4-0 agregado 6 anos depois de tomar esse pau em Madrid. O time uruguaio naquela época já tinha o Mazurkiewicz, já tinha o Pablo Forlán, já tinha o Pedro Rocha, mas também os remanescentes, o Gonçalves, o Spencer, ainda estavam naquele balaio. O Spencer fez 3 dos 4 gols dessa final. O lado espanhol, em 66, já não tinha Puskás nem Di Stéfano, já era bem diferente do supercampeão de 6 anos antes. Vamos ouvir os gols do Peñarol em 66? Dessa vez o time bateu o Real Madrid para ser campeão do mundo. Porque a gente é sudaca e a gente fez questão não ia ficar barato, não ia ficar barato não. A gente empurrou a narrativa até a revanche. Los capitanes Gento y Goncalves cambian banderines. Mientras se tiran las fotos de rigor, quizás recuerden muchos que hace 5 años el Madrid ganó aquí mismo al Peñarol por 5-1 después de empatar en Montevideo. Saca el equipo uruguayo, donde están casi todos los seleccionados de aquel país que resistieron en Wembley al campeón del mundo. El portero Mazurkiewicz tiene trabajo. Córner. Ahora es Betancor el que se luce. Los uruguayos están demostrando ser un equipo de auténtica clase. Dominan la pelota con su elástica táctica defensiva y ofensiva. Este es el gol anulado a los forasteros. Con razón. ¿Hubo razón también al pitar el penalti por esta falta? El máximo castigo lo tira Rocha y el 1-0 sube al marcador, a pesar de que Betancor estuvo a punto de pararlo.
10 minutos después, Spencer consigue el segundo tanto con un tiro bajo y preciso. Um tiro baixo e preciso do Spencer. Toma o essa. time uruguaio é campeão do mundo, vence o Real Madrid. Tenho 35 anos e uns meses, Paulo. Nunca vi um Peñarol bom. Um bom mesmo, né? Um bom Peñarol. Ainda estou esperando. Eu vi um Nacional muito bom. Inclusive vi no estádio. O time que tinha o Cotes na zaga lá era um time bom. Time bom mesmo, mas Peñarol ainda não vi. O time do Martinucci lá era uma aberração da natureza. Nunca ia parar o Neymar numa final, embora quase tenha parado. Antes desse jogo que a gente ouviu agora há pouco, o time uruguaio bateu o Benfica em 6-1 numa decisão que foi para o jogo extra e depois ainda foi campeão em 82 sobre o Aston Villa, o que fez do Peñarol o primeiro tricampeão do mundo. Perdeu a 60, que a gente falou bastante, ganhou 6-1 do Benfica, ganhou 6-6 a revanche e ganhou de novo nos anos 80. Já o Real Madrid levou 60, depois levou 98 batendo o Vasco, 2002 batendo o Olímpia e agora tem 4 títulos do atual formato do Mundial de Clubes, 2014 contra o São Lourenço e o tricampeonato 16, 17, 18 contra Kashima Antlers. Alô, Borja. Polêmico. Grêmio, um insosso jogo, uma coisa assustadora. Vimos juntos. E Al Ain, jogo que até hoje eu não vi um lampejo de pixel. Não passou um pixel no meu olho. Não tenho ideia do que aconteceu em Real Madrid e Al Ain. Não pode ir até Doha e perder pro Al Ain. Não pode, Não pode. Eu tava no Uruguai. Eu tava lá? Achei que você ia falar que eu tava lá. Eu tava no Uruguai, só que no Uruguai era impressionante como só passava ou o tape ou reportagem ainda de Boca e River, da final do Santiago Bernabéu entre Boca e River, né? De modo que eu também só fui ver alguma coisa de Real e Al Ain ao chegar no Brasil. É isso, Leandro e a mim. Vai ter outros Mundial, então vamos longe ainda com essa história. Que vença o melhor entre Liverpool e Flamengo, não tenho preferência, serei um mero beberrão à frente da minha TV. Inclusive, muito boa a sua TV, assisti Liverpool Flamengo e Al Hilal. Al Hilal. Na tua casa. Primeiro tempo de ilusão. Um segundo tempo em que as coisas voltaram ao normal. As coisas voltaram ao normal e a sua batata temperada tá de parabéns, Paulo Júnior. Gostei tá boa, muito, né? Gostei muito. Ela demanda um garfo porque desmancharia nos dedos. Depois vou querer saber como é que você faz. Você sabe que eu sou um carnívoro mais por... Convicto. Não, mais por falta de... Mais porque é mais fácil comprar a bandejinha de carne moída e colocar tomate e a batatinha cortada junto, né? Entendi. É mais do hábito. Mas tava tão gostosa e eu acredito que não seria difícil de fazer, né? Então, quem sabe qualquer dia faço só a batata ali com os temperos especiais de Paulo Júnior. Muito obrigado, viu, por me receber na tua casa. De nada. Valeu, então. Bom Mundial a quem tá é de Mundial até sábado. Quem não tá ouvindo, bom Natal, bom Ano Novo. A gente volta em 2020 porque é logo ali, né? Não é papo furado, né? A vida tá passando mais rápido mesmo, né? Então, quando você menos esperar, estaremos aqui na Central 3. Valeu!